Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, mais uma vez compartilhando o pão para edificar a nossa fé. E o versículo hoje para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 22, diz assim: Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra está falando de José, o pai terreno do nosso Senhor Jesus, que foi um guerreiro, desbravador, homem obediente a Deus, que fez e obedeceu à vontade do Senhor, serviu ao Senhor com toda a devoção. E podemos aprender muito com a vida deste homem, irmão, como serviu o Senhor obediente à devoção. Aqui, logo depois de Herodes, que procurava matar incessantemente o Senhor Jesus, logo depois de mandar arquitetar a morte de várias crianças abaixo de 2 anos, vários nenéns, bebezinhos, ele fugiu para o Egito. Então ele estava voltando, avisado por um anjo em sonho, que ele deveria justamente voltar para Israel, pegar a mãe do menino e levar de volta para Israel. Mas no meio do desenrolar, ele teve justamente esse sonho que eu li para vocês. Quantas vezes nós estamos assim, irmão? Quantas vezes ficamos apreensivos, até sentimos medo? E o medo de tudo não é ruim. O medo nessa questão aqui, ele alertou José. Por exemplo, se eu tiver medo de passar no sinal vermelho, irmão, nós podemos evitar um acidente. Então, o medo, na medida certa, ele pode sim cumprir uma função essencial para que o propósito venha a se cumprir. O que nós não podemos deixar é que o medo nos domine. E foi o caso de José. Agora, totalmente obediente a Deus, nós percebemos. E quantas vezes nós estamos assim, cercados dos nossos inimigos? Não sabemos em quem confiar. Quantas vezes nos vemos sem enxergar à frente o que devemos fazer e o que nós faremos quando não soubermos o que devemos fazer? Bom, pelo que parecia, José era um homem de oração, porque tinha visões e tinha sonhos, conseguia enxergar. Perceba que Deus, às vezes, ele altera o caminho, mas ele não altera o destino. Eu quero repetir: Deus altera o caminho, mas não altera o destino. A promessa, a palavra continua a mesma, era para Israel. Ele só ia alterar. E avisado em sonho, irmão, por um anjo, Deus alterou a rota daquele homem para que ele pudesse cumprir um propósito. E muitas vezes Deus vai nos levar pelo caminho mais longo para que nós venhamos a ser preparados, para saber se nós obedecemos Ele, para saber se o nosso coração está disposto a temê-lo em toda e qualquer situação, não olhando para homens e para circunstâncias, mas sim para as visões, ou seja, como Paulo fala, sendo obediente à visão celestial. Gosto de um texto que está em Números 12, versículo 6, fala assim, ele disse: ouçam minhas palavras, quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelo a ele por meio de visões e falo com ele em sonhos. E através dessa mensagem, que é curta e simples, eu creio que Deus despertará pessoas, despertará profetas, porque não havendo profetas, o povo se corrompe. Não havendo a revelação divina, o povo se corrompe. Não havendo a revelação da vontade de Deus, o povo parte por um caminho que é muito ruim. Então eu creio que Deus, através dessa simples mensagem, está levantando profetas, abrindo olhos espirituais para que possam enxergar coisas que os outros não enxergam, e também terão sonhos e visões a respeito daquilo que é a vontade, a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar a respeito disso? Senhor, eu quero colocar a nossa vida diante de Ti, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, que aqui junto com os meus irmãos, o Senhor possa derramar sonhos proféticos e visões da Sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a como a discernir. Ensina-nos, Senhor, como obedecer-Te também fielmente, com toda devoção, para que nós venhamos, ó Pai, a desempenhar o nosso chamado com total assertividade daquilo que o Senhor quer fazer
não desviando para a direita e nem desviando para a esquerda, a menos que assim o Senhor queira nos levar pelo caminho mais longo. E se esse for o caso, por favor, Pai, ajuda-nos fortalecendo com força e dê-nos a paciência necessária, frutificada pelo Teu Espírito Santo, para que possamos suportar esse processo até alcançar o nosso milagre. É o que nós te pedimos e oramos hoje, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero te dizer, vai pela fé, não vai pela ideia dos outros. Que Deus abençoe. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.